pergunta recorrente que sempre surge nos meus e-mails, redes sociais, no meu blog por que é tão difícil publicar, André Bianco? Olha, sempre foi difícil publicar, né? Eu noto que o que mudou desde a época em que eu publiquei o 7, isso em fevereiro do ano 2000, o mercado mudou. O que mudou mais foram a forma como as livrarias interagem com as editoras e também a força da internet, né, dessa troca de informação que acabou impactando bastante no mercado, né? Mas não diminuiu a dificuldade de ser publicado. Então, naquela época, em 2000, era mais fácil você se autopublicar porque você podia distribuir para várias livrarias e você não ficava tão dependente somente na mão das grandes redes como acontece hoje em dia. Hoje em dia, se você vai direto numa gráfica, como eu fiz lá em 2000, eu mesmo não sei se o 7 hoje em dia teria o êxito que teve. Porque agora você tem que passar pela distribuição, você tem que colocar o seu livro numa distribuidora, porque como as lojas de família que existiam nos shoppings lá nos idos de 2000, não existem mais, a maioria foram todas absorvidas pelas grandes livrarias, pelas grandes redes, e agora ficou um negócio bastante corporativo, aquela coisa de vender de empresa para empresa, ficou mais difícil. Por outro lado, quem escreve hoje tem a oportunidade de colocar o seu livro ao crivo dos leitores através de plataformas próprias para publicação também, como o Wattpad e tem várias outras. E até você pode colocar o seu livro para vender direto no site da Amazon, que tem uma plataforma que ajuda o escritor a comercializar o seu livro na forma digital, apesar dos pesares, você tem que optar entre o KDP ou não, tem esses meandros, mas também não diminui a sua responsabilidade de escritor ao pensar que vai publicar digital. O que você tem de facilidade nisso é conseguir formar leitores, conseguir chegar eventualmente a uma publicação numa editora já podendo dizer, olha, eu tenho milhares de leitores, olha, aqui nessa rede de publicação digital, tantas pessoas já leram o meu livro, milhares de pessoas leram o meu livro. Isso é atraente para alguns editores. E se não é atraente ainda, deveria ser. Mas você ainda tem que tomar certos cuidados, né? Mesmo que você possa publicar independente, pagar uma editora, hoje também mudou, você não vai à gráfica, você vai a uma editora que faz o papel de gráfica, mas ela faz a preparação, uma editora séria faz a preparação do texto, a revisão, faz a diagramação, vai te propor as capas que vão ser melhor aceitas no mercado e tal. E deveria te orientar também como escritor, né? Ter aquele papel do editor, da editora, ali na mesa te aconselhando via Skype, enfim, hoje tem um bilhão de formas de fazer isso. Deveria ser mais potente, né? Mas, em geral, essas editoras pegam o que você vai pagar lá para publicar e depois... aquele abraço, ou o seu livro vende ou não vende e acabou a conversa. Não vai te preparar para ser um escritor melhor, né? Mas de toda forma, se você escolhe publicar só pelo digital, você vai ter todo esse trabalho que uma editora teria. Você tem que preparar o seu livro, você tem que ter o livro revisado profissionalmente, porque já está lá para o público, não diminui a sua responsabilidade. A boa notícia é que se você investir tempo para publicar digitalmente, se você quer investir tempo para publicar digitalmente, mas quer fazer isso com mais segurança, existem técnicas, existem dicas que eu posso passar para você dessa experiência que eu acumulei ao longo desses 15 anos, tendo 15 livros publicados por várias editoras, pela Rocco, pela Novo Século, pela Giz, que vão te colocar num caminho, num trilho, mas um trilho benéfico. Às vezes, autores ou roteiristas têm medo de aprender, de se submeter a técnicas ou de escrever dentro de estruturas narrativas, achando que o seu trabalho vai ficar pasteurizado ou homogêneo demais, quando, na verdade, o que eu penso é bem diferente disso.
O domínio da técnica e da estrutura não vai deixar a sua produção pasteurizada, né? Porque vai ter a sua voz criativa ali atrás. Seu papel de escritora, seu papel de narrador, narradora, inclusive, garantir que a sua voz particular esteja naquele trabalho, seja na literatura, quanto no trabalho de roteiro, de audiovisual. E digo mais, eu acho ainda que o domínio da técnica e de estruturas narrativas te dá muito mais segurança e te coloca nesse trilho benéfico aí. Por que é um trilho benéfico? É saber por onde você vai e evitar para onde não tem que ir, entendeu? Então você tem um ganho no seu tempo, porque para escrever um livro você vai ficar eventualmente meses na frente de um notebook, de um computador ou de qualquer outra ferramenta para trazer aquela sua ideia à vida, mas de uma forma vigiada através dessas técnicas. A intuição é muito bom, trabalhar com a intuição é fantástico, inclusive quando você começa a trabalhar um livro, é desejável que tenha muita intuição ali, mas a intuição te carrega até um certo lugar, isso por conhecimento de causa, eu tô falando isso. A intuição te carrega até um ponto da narrativa. Tem outro ponto que aí você vai tendo que empurrar, quebrando portas, não tem problema em fazer isso. Mas eu estou te dizendo que existe um caminho mais tranquilo para você criar uma narrativa mais forte, mais poderosa. É o que separa o livro A do livro B. Porque o livro A vende muito mais que o livro B, né? Essas perguntas são respondidas também com a estrutura e com essas técnicas narrativas. E tem que acabar. Quem quer escrever e viver de literatura ou viver de roteiro não pode ficar acanhado quando falar, olha, eu estou falando de mercado, eu estou falando do livro que vende mais, do livro que vende menos, porque essa parte, tudo bem, pode ser assim, te afasta daquele estado de arte. Mas é necessário ainda o estado de arte para você criar essa literatura dentro desses moldes, dentro dessas estruturas narrativas que vão facilitar a sua vida e te colocar num posto de best-seller, de autora mais vendida, de autor mais vendido. Tem que acabar com isso também, de tipo, eu tenho medo de falar que eu sou vendedor, que eu vendo bem, que eu quero viver de literatura. Grandes autores como Tchekov, Victor Hugo, Machado de Assis, Balzac, isso para falar poucos, viviam de inventar personagens, de inventar bons enredos, de inventar bons dramas, e eles conheciam todas essas ferramentas, todos esses estudos de estrutura narrativa, eles estavam encharcados nisso daí, e é por isso que a obra deles atravessa os séculos e a gente conhece até hoje. Então, essa conversa que eu proponho é para você que quer viver de escrever, seja o livro, seja roteiro, entrar nesse mercado e entender o que é roteiro. Para você ter acesso a essa aula interativa, onde a gente vai trocar ideia junto, é só entrar no www.vivendodeinventar.com.br e reservar sua vaga. Ou então você manda um e-mail para atendimento, @vivendodeinventar.com.br, que a equipe vai te orientar a respeito das datas, dos horários e das vagas. Tá bom? É isso aí. Seja um escritor ou uma escritora melhor. É bom conhecer as ferramentas que estão aí à sua disposição. Abraço.